Olá, olá! Oi, Fabi! Olha a Tereza entrando. Oi, Lidinha! Aguardando a Thaís entrar. Thaís entrou. Olha o Ita, oi, Ita! Gabi também. Olha quanta gente linda aí. A Kate, Josi. Oi, Thaís! Olá! Seja bem-vinda! Como é que tá aí? Obrigada. Ai, meu Depois de Deus. uma emergência familiar aí, Mães entenderão, né? mas entenderão. Eu até estava de olho nela pensando, bah, eu acho que ela vai ter que entrar na live mamando. Mas já mamou? Já mamou, tá resolvido. Agora, por Ah, umas 2 horas, 3 horas, a gente pode conversar. maravilha, maravilha. Pena que o Insta só nos deixa conversar por uma, né? Senão Exatamente. a gente ia ter conversa pro dia inteiro aí. Ah, sim. Nossa, público, bastante gente. Oi, oi. Tô adorando ver um monte de cara conhecida aqui. Que legal. Thaís, Que eu bom. vou te apresentar do jeito que eu te conheci, depois tu faz uma breve apresentação tua também, tá? Eu nunca vou me Pode deixar. esquecer que quando eu conheci a Thaís, eu tava numa feira de noivas, e aí, nos últimos minutos da feira, eu resolvi dar uma volta lá e ver quem eram os fornecedores que estavam lá e caí lá do lado da Thaís e me apaixonei quando eu descobri que ela escrevia votos de amor, cartas de amor e era capaz de transcrever tudo aquilo que estava na nossa mente e fazer disso ainda mais bonito, né? E aí, desde então, acho que a gente ficou em contato. Foi a Thaís quem escreveu o manifesto da marca, que eu amo. E eu comento muitas vezes com ela que toda vez que eu leio, eu encontro uma passagem nova, encontro algo que faz sentido. E eu acho que vem muito de encontro, né, a tudo. Isso aí eu também acho a minha cara, Amori. E vem muito de encontro a tudo que eu acredito, a tudo que eu idealizo e todo o amor que a gente põe de fato na marca em tudo que a gente faz. Então, é assim que eu vejo a Thaís, assim que eu a conheci. E eu passo a palavra aí, Thaís, para te apresentar um pouco mais também. É, que grata surpresa que foi te encontrar lá na feira, nossos caminhos terem se cruzados, porque a admiração é recíproca e é verdadeira. Bom, me apresentando aqui, eu vejo que tem muitos seguidores teus, pessoas que eu acho, porque eu não tô reconhecendo os nomes aqui. Como a Carol já falou, me chamo Thaís Zanquetin, eu sou jornalista e há quase 6 anos aí eu criei a Com Amor Vírgula, que é uma empresa pioneira no país e que tem como proposta ajudar as pessoas a escreverem textos afetivos, declarações de amor verdadeiras. E podem ser, que nem a Carol falou, cartas de amor, votos de casamento, discursos de homenagem de 15 anos, de formatura, numa empresa, textos empresariais, como o próprio manifesto de marca, né, da Carol, que ela falou, biografias afetivas, roteiros de casamento, enfim. Tudo aquilo que eu prefiro falar em texto afetivo, que é a forma mais abrangente. Um texto que não só consegue transmitir sentimentos, transmitir história, transmitir valores, mas que consegue afetar. Por isso que eu digo assim que a gente precisa escrever textos afetivos, textos que consigam afetar as pessoas, deixar marcas, né? Conseguir traduzir aquilo que a gente sente e então conseguir afetar as pessoas. Então, de forma geral, essa é uma breve apresentação de quem sou eu. E hoje aqui a Carol me convidou, a gente já fez essa oficina, assim, presencialmente, né? Falei para a Carol que vai ser um grande desafio aqui, por, pela virtualmente, né? Ficando em casa, distante das pessoas, tocar essa
oficina, que eu falei para ela, eu disse, acho que prefiro que seja um bate-papo. Mas eu vou trazer um pouquinho aqui de provocações. A minha ideia aqui é sensibilizar vocês para que, num momento tão singular, né, Carol, que a gente está vivendo, tão importante e que nos traz para dentro de nós mesmos, assim, sensibilizar as pessoas para que elas busquem transmitir o amor delas, que eu falei agora no Stories, até assim, fazer esse abraço em forma virtual, em forma de palavras, né? Que a gente consiga transmitir o nosso amor. A gente aproveitar esse momento de pausa que o mundo está nos dando, assim, de introspecção, para a gente poder falar de amor. Eu acho que tem muito a ver com essa minha proposta, que é dos textos afetivos, assim, da gente conseguir afetar. E para afetar a gente precisa estar para dentro, a gente precisa mergulhar. Então vou trazer essa provocação, assim, e trazer também algumas dicas de como conseguir escrever, né, esses textos. Então eu não sei se eu posso começar. Eu tenho. Eu queria deixar assim. Pode falar, Carol. Eu tenho um adendo só para fazer, porque em momentos que a gente reflete tanto sobre o tempo e podendo ter tempo para essas reflexões, né, de uma forma tão introspectiva e tão de uma forma dentro que leva aos nossos lares, né? Por que não aproveitar esse tempo justamente para escrever e não só para pensar, né? Então a gente tende a colocar tudo na mente, mas a questão da escrita ela nos permite uma clareza, né, e uma consciência muitas vezes daquilo que a gente realmente quer dizer, ou enfim, né? Exatamente, exatamente. A escrita, eu defendo a escrita por várias razões, né? Mas uma delas é isso aí, a gente conseguir clarear, assim, a gente conseguir, quando a gente coloca no papel aquilo que está dentro da gente, a gente organiza, a gente consegue ver melhor, a gente ressignifica os sentimentos, os pensamentos, enfim. Então, por isso é importante a escrita. Eu não sei como é que tu quer fazer, Carol. Eu acho que eu pensei em ir falando aqui e o pessoal pode ir comentando ali, puxando, para ser um bate-papo. Eu não sei se eu consigo acompanhar aqui todas as manifestações, mas daí, se a Carol Uhum. puder dar uma olhadinha e Sim, eu trazer vou cuidando. as, as colaborações das pessoas, é bem tranquilo. Beleza. E eu tenho as Bom, minhas considerações já até escritas aqui, para não esquecer. que Mas tu beleza. vai falando, Thaís, e eu vou ponderando, porque eu não quero passar na tua frente também, pra gente dialogar sobre. Não, 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 mas é um diálogo, assim, acho que é uma conversa mesmo, a proposta, assim, não, eu venho aqui para trazer dicas, mas eu acho que é sempre uma colaboração, a gente sempre constrói juntos, né, assim, sempre sai diferente, então Uhum. as pessoas trazem muito, eu tô aqui mais para instigar, para trazer o que eu vivi, o que é a minha experiência, para poder ajudar as pessoas a se conectarem através das palavras, através da escrita, a gente conseguir se conectar com as pessoas. E, e a minha proposta é um pouco ousada assim, nesse tempo que eu costumo dizer que a gente vive numa época de anestesia coletiva de afeto. Começou há muito tempo assim essa lógica do globalizado, do fazer mais em menos tempo, e a decorrente padronização que isso demanda, né? Porque quando a gente tem que fazer muitas coisas em pouco tempo, a gente tem que padronizar, né? Assim, na lógica aí de fabril, né? Mas isso é um conceito fabril, mas que acabou sendo indo também para nossa vida pessoal. A gente sem tempo para pensar, para sentir, a gente acabou entrando no modo automático. A gente acabou entrando num fast food do afeto, assim. A gente não pensa mais sobre aquilo que a gente quer dizer. A gente acaba daí caindo nos textos clichês, né? Eu conto uma historinha que é muito engraçada. Não sei quem é que aqui é da época do Orkut, mas tinha aquela. Eu também. Tinha aqueles depoimentos, né? Não, não era depoimento, era. Tu falava sobre a pessoa, né? Assim, tu fazia um. E, Acho e que eu era sei que uma amiga. depoimento, Thaís. Acho que Não era me lembro como é que depoimento. era o termo, mas enfim, tu colocava assim uma declaração para a pessoa que ficava fixa no mural dela lá. Uhum. E uma amiga recebeu o texto de um namorado, só que era exatamente igual
o que ele havia escrito para a antiga namorada. Ai, meu Deus. Não é assim. O que eu quero dizer com isso? Esse é um exemplo de clichê. Assim, o clichê ele vale, ele é um recurso válido, mas assim, será que o sentimento que ele tinha pela antiga namorada é exatamente o que ele tem pela atual, o que ele tinha pela atual, né? Será que as pessoas são iguais? Será que as palavras que a gente fala para uma pessoa valem para outra? A minha experiência me mostra que não. Que a gente, quando usa o texto clichê, eu posso dizer o seguinte para o meu marido. Eu vou trazer aqui depois exemplos bem específicos do que é um texto clichê. Eu estou falando do texto clichê, do texto padrão, para a gente poder falar o que é o texto afetivo, o que eu entendo como esse texto, como as declarações de amor verdadeiras, né? Por exemplo, assim, eu posso dizer para o meu marido, eu te amo, ou então assim, para minha mãe, tá? Eu posso dizer para minha mãe, eu te amo, tu é tudo para mim, tu é a pessoa mais importante, eu não imagino a minha vida sem a tua contribuição. Legal? Legal. Agora a Carol também pode falar exatamente as mesmas palavras para a mãe dela. Eu te amo, tu é muito importante para mim, eu não imagino a minha vida sem a tua participação. Ou seja, são palavras que são válidas, mas elas conseguem tocar a pessoa da mesma maneira, assim, com profundidade? Eu acho que não. Porque a gente não está trazendo ali recursos, são palavras que valem para qualquer pessoa. Deixa eu trazer aqui alguns exemplos, Carol, para ver se eu consigo me explicar, me fazer entender melhor. Não sei se o pessoal está entendendo o que eu estou dizendo, né? Deixa eu pegar aqui um exemplo de... Eu peguei algumas coisas de Facebook, assim, que vai picando, né, na nossa linha. Pode falar, Carol. Eu vou falar. Então, ontem eu estava ouvindo uma palestra no Startse, que é Restartse, o programa que eles estão fazendo, e era da Carol, eu não sei dizer bem o sobrenome dela, mas Booker, enfim. E aí ela falava justamente dessa inteligência emocional e das questões afetivas que hoje a gente traz a nível das organizações. E aí ela comentou que quando tu falou do fast fashion, era uma das coisas que eu tinha anotado que nos Estados Unidos eles diagnosticaram que o fast fashion não, o fast food faz com que a capacidade intelectual diminua. Ela falava de alguns hábitos para a gente manter o raciocínio, manter o dia a dia melhor, enfim, ter uma qualidade de tudo, assim, na vida, mas a questão intelectual falava também. Então, ela dizia disso, né, que o fast food acabou interferindo na capacidade intelectual e na inteligência das pessoas. E aí a gente vê em contrapartida justamente essa questão da inteligência emocional e junto disso, a questão de como expressar isso usando a nossa capacidade intelectual. Então, essa questão de escrever de uma forma automática, rápida, clichê, tem tudo a ver com esse termo de fast food e todos os fasts que vem aí de uma forma tão sem sentimentos, né? Não, exatamente. E o que é o clichê? O clichê, ele nos traz segurança. Ele nos traz... ele é garantido. O clichê é algo que eu vou falar e você vai compreender rapidamente. Não, vai ter pouca interpretação, margem para interpretação. É a mesma coisa os... emojis, eu sempre falo errado. Enfim, eles estão aí, são válidos, são, assim, eu digo para as pessoas, são válidos, eles têm o seu porquê para existir, só que a gente não pode ficar refém deles. Quando a gente vai, de novo, né, aqui, se eu falar aqui que é meu aniversário, as pessoas hoje, tá? As pessoas que estão aqui nos assistindo, elas vão dizer, parabéns, feliz aniversário, tudo de bom para ti. São palavras válidas? São. É ótimo, porque ninguém me conhece aqui, não tem informações sobre minha vida, não tem informações sobre quem eu sou, o que eu gosto. Agora, uma amiga minha de 20 anos, ela não pode me falar feliz aniversário, tudo de bom para ti. Isso é vazio, né? As palavras já foram feliz aniversário por quê? Eu te desejo o quê? Quais são os teus valores? Quais são os teus votos? Ela sabe disso. Então é isso que a gente precisa entregar para as pessoas. Por isso aí que tem
elementos para a gente construir esses textos afetivos, né? Então eu vou ler aqui só uns textinhos clichês, em contrapartida uns textos que eu acho mais afetivos, para vocês entenderem um pouquinho e podem me interromper aí. Para a mãe, tá? Vamos dizer que vou escrever um cartão para a mãe, aniversário da mãe. Tem inúmeras mensagens aqui, ó. Mãe, receba hoje meu abraço e todo o meu carinho. E agora gostaria que o meu agradecimento soasse mais forte que todos os dias. Porque hoje, mãe, é o seu dia. Legal? Válido, né? Ou então, assim, seu colo é minha proteção, sua vida, minha inspiração. E seu amor, minha orientação. Te amo, mamãe. Isso vale, né? Vale para minha mãe, vale para tua mãe, acho que vale para a mãe de muitas pessoas aqui. Claro, tem pessoas que têm relações diversas. Agora eu vou trazer um outro texto aqui. Minha mãe traz consigo a marca de ter vivenciado as duas piores dores que o ser humano pode sentir. Uma física, outra emocional. Desde minhas primeiras memórias, lembro dela sofrendo pelos efeitos lancinantes da nevralgia do nervo trigêmeo. Muito depois, a vi ser esvaziada, dilacerada por completo com a perda prematura e abrupta da minha irmã. Mas o que mais me marca nesses dois episódios é a força, a coragem, a resiliência, a capacidade de seguir em frente e encarar a vida. Ela não reclama de nada e também não diz nunca o que quer. Talvez porque se agrade com pouco, talvez porque saiba que a felicidade é ser grato pelo que se tem. Ela estudou tão pouco na escola e é dona de uma inteligência incrível. Sabe de tudo da vida que se passa fora dos livros. Prevê o tempo somente olhando para o céu. Conhece as plantas e seus desenvolvimentos. Cozinha tudo maravilhosamente bem somente no olho. Sabe cuidar de crianças como ninguém. Tem macetes para tudo em casa. E me ensinou a amar mais por gestos do que em palavras. Mãe, obrigado pela vida. Obrigada pelo afeto. Obrigada pelos ensinamentos. Obrigada pela família que me deu. Obrigada pela dedicação. Te amo, feliz aniversário. Muita saúde e felicidades para você. Esse texto, em comparação aos outros, assim, vocês podem ver que no final ali ele tem recursos que apareceram nos outros. Eu te amo, muito obrigado pelo afeto, muito obrigado pelos ensinamentos. Só que tudo isso está embasado em algo maior. Foi contada ali a história, né? Trouxe elementos da história. Esse texto não vale para a mãe da Carol, né? Não vale para a mãe de nenhuma pessoa aqui, porque está falando de uma perda de uma filha, está falando de uma dor física, de uma doença, né? E está trazendo ali elementos que compõem quem é que é aquela pessoa, características dela, né? Vamos trazer outra mensagem aqui de formatura, vamos dizer. Essa celebração não marca só o final de uma grande etapa, mas também o começo de uma nova vida, cheia de glórias e sucessos. Parabéns pela formatura. Outra também de formatura. Esse é apenas o começo do que será uma jornada extraordinária. Parabéns pela formatura. Agora eu peço licença para ler um outro texto, que é um pouquinho mais longo, mas é uma história sobre uma formatura, né? É uma formatura que já passou. Deixa eu só procurar aqui. Até para os padrões da época que dispensavam as superproduções de hoje, a comemoração foi pequena. Não porque se tratasse de uma conquista trivial, já que era o primeiro entre muitas gerações a se formar. Num primeiro olhar, a humildade de nossa família justificaria a festa. Apenas um jantar magrinho em casa. Olhando agora, o que se via ali era a falta de intimidade com uma conquista tão grande. Mas da mesma forma desajeitada que um pai pega pela primeira vez seu filho no colo, em que o que mais importa não é a habilidade em segurar o recém-nascido, e sim o afeto envolvido na troca de olhares, assim celebramos aquele triunfo. Nosso colo era desengonçado, mas só te olhávamos com amor. Naquele dia, cada um terminou mais cedo suas tarefas ordinárias. O pai encurtou o expediente. A mãe antecipou o jantar de logo mais.
A irmã mais velha foi pegar a caçula na escola, que deixou a aula muito a contragosto. Foi você quem ensinou a importância de estudar. Os melhores trajes foram escolhidos e quase não couberam neles. Tomados que estavam pelo orgulho. Nas fotos, os sorrisos tímidos de quem se encontra num local alheio ao seu habitat. A comemoração flagrada pelos flashes e registrados nos filmes negativos, que denunciam os quase 30 anos de formatura, ficou restrita à sua junto dos seus colegas, pioneiros no curso de informática. Em silêncio, desde aquela noite, guardamos dentro de cada um uma comemoração particular, em que celebramos teu esforço, tua dedicação, tua inteligência, teu sucesso. Lá, há um jantar esplêndido, seguido por um baile animadíssimo, em que os convidados se divertem até o amanhecer. E entre tanta agitação, nesse salão da memória, percebemos que bastaria nós 5, juntos, num jantar simples para comemorar o seu triunfo. Parabéns pela formatura, parabéns pela inteligência, parabéns pelo profissionalismo, parabéns por se manter sensível mesmo trabalhando com algo tão duro. Vocês já viram que a pessoa é chorona. Mas, isso é sensibilidade. Não. Então, aqui, novamente, assim, tá se contando uma história, mais do que isso, tá falando ali no final, parabéns pela formatura, pela inteligência, pelo profissionalismo, mas é um texto que traz mais elementos, que consegue tocar mais as pessoas. Pessoas que nem conheçam essa história, que nem sabem quem são essas pessoas, mas elas vão ficar tocadas. E é esse que está o segredo do texto afetivo. É isso que eu quero dizer quando eu falo em texto afetivo. E por que eu defendo que a gente se dedique a esses textos afetivos? Já falei um pouquinho por que eu defendo os textos, né? Para a gente conseguir, as pessoas, eu vejo as pessoas dizerem assim, eu não consigo, não tem nem palavras para descrever isso que eu estou sentindo. Eu escuto aquilo e penso, vamos tentar chegar um pouquinho mais perto disso. Talvez seja um pouco de pretensão a gente querer dizer assim que vai conseguir traduzir o sentimento, mas a gente pode chegar bem perto disso, assim. E a minha experiência me mostra que realmente a gente consegue chegar bem perto da essência dos sentimentos, da essência das nossas vidas, né? Então, para que escrever esses textos afetivos? Para que a gente consiga chegar o mais perto possível dessa tradução dos sentimentos, para que a gente consiga entregar de presente para aquelas pessoas o nosso amor, que é o que fica, né, dessa vida, que é o que fica depois de nós, né, que é o que fica, enfim, nesse momento que a gente está vivendo de tanta medo, insegurança, instabilidade, face a face com a morte, né? Aonde está o vírus? Quem vai ser sua vítima, né? Então, eu acho que é importante a gente aproveitar esse momento para pensar realmente nos valores, realmente pensar na essência, realmente pensar naquilo que importa, né? A comunicação, os textos afetivos, eles também são importantes para que a gente consiga fazer essa comunicação eficiente, né? Por mais que seja arriscado, os clichês estão aí, eu te amo, é tudo para mim, seja mais direto e não deixe margem para interpretação, mas esses textos, quando a gente consegue se dedicar a eles, a gente pode conseguir essa comunicação mais eficiente. Eu não sei se tem alguma consideração a fazer aí. Eu tenho, tô aqui assim, né? Até Fala. a Elisa escreveu assim conseguimos sentir emoção sentida por quem a viveu. E veio muito de encontro ao que eu estava pensando aqui, porque na verdade eu venho de novo e coloco a consciência, porque a consciência e também da questão das memórias, né? Ela tá dentro de nós. A gente tem o poder e tem a possibilidade de expressar aquilo que de fato faz sentido para nós. A Cris também escreveu que somos feitos de história e fragmentos de lindas memórias. E aí vem ao encontro dessa memória que, na verdade, ela é muito pessoal. E é uma forma da gente poder, de fato, entregar aquilo que está na nossa memória, né? Tanto de lembranças quanto daquilo que faz sentido. Então, enfim, fala disso. A Ana até fui escrevendo algumas coisas. A Paula também falou da singularidade. Então, sim, é a singularidade
da expressão, a singularidade do meu enquanto a outra pessoa e da pessoa perante a mim, assim. Então, acredito que é muito Uhum. disso, assim, que a gente pode Exatamente. expressar. Exatamente, assim, é algo que eu defendo, assim, quando eu, há tanto tempo atrás, assim, eu queria escrever sobre as pessoas, eu queria escrever a história de vida delas, porque eu realmente acredito que cada pessoa tem uma história incrível para contar, né? Então a gente só basta conseguir acessar essa história, assim, conseguir buscar esses elementos, né? E para poder construir esse texto, né? Construir esse livro de memórias, esse livro da vida, né? Que é único, que é particular. E que por isso, né? Nós somos seres singulares, por isso que os textos padrões não podem servir para qualquer pessoa, né? Eles não batem da mesma forma porque nós somos seres únicos. Nós temos o que tu acha, os valores, por mais que a gente seja parecido, tem algo que é muito singular em ti, que não é em mim. Então a gente tem que respeitar a história, as pessoas. E então, entrando um pouquinho aqui para não correr, não perder o horário, aí tô de olho no horário. Como é que a gente faz? Assim, o pessoal pode perguntar como é que a gente escreve, então, esses textos afetivos. Eu costumo dividir, eu acho que para escrever textos, de forma geral, e textos afetivos não é diferente, assim, existe forma e existe conteúdo. Forma diz respeito a como escrever, né? Como elencar as ideias, macetes para conectar parágrafos, para construir uma narrativa interessante. Isso diz respeito à forma. E tem a parte do conteúdo, que é onde eu acho que está o nosso grande segredo, assim. Para escrever bem, eu não sei quem que disse essa frase, mas para escrever bem, a gente precisa pensar bem. Então, os textos que a gente lê, assim, que nos impressionam, que nos marcam, são bem escritos, mas eles têm um pensamento por trás. Tu vê que houve a pessoa se debruçou sobre aquilo, a pessoa pensou, a pessoa se entregou. Então, por isso, eu gostaria de começar falando sobre o conteúdo. É muito importante, quando a gente vai escrever uma declaração de amor, a gente fazer esse exercício de introspecção, de perguntas. Quando eu, falando um pouquinho do como é que é o processo, até no meu processo de criação dos textos, né? Essa é a parte mais importante, né? Que como é que eu faço para escrever essas declarações de amor? A parte mais tem algumas etapas, mas a mais importante delas é um bate-papo biográfico, né? Que eu fiz contigo também quando a gente escreveu o teu manifesto, né? Que é uma entrevista, mas eu vou conduzindo a pessoa, é um bate-papo porque eu vou conduzindo a pessoa para dentro dela mesma, assim. O que é que tu gostaria de dizer? Quais são as vivências? Quais são os momentos? Quais são os sentimentos que estão por trás? Então, a gente precisa fazer esse exercício de profundidade para a gente poder sair dessa superficialidade dos textos clichês, dos textos prontos, né? Então, a primeira dica que eu passaria para as pessoas. Qual é a mensagem principal que você, em geral, não é somente ao amor, né? Sim, não é só. E amor aqui, só falando, porque às vezes a pessoa entende que amor é amor marido e mulher, ou homem e mulher, ou uma relação sexoafetiva, e não, amor a gente fala no sentido amplo, né? Amor de amigos, amor de familiares, amor de colegas, enfim, o amor amplo, né? O amor ágape, um amor maior, né? Então, qual é a mensagem principal que vocês gostariam de escrever para aquela pessoa? Eu gostaria que todo mundo aqui pensasse em alguém específico ou em alguma situação específica. Nesse momento que a gente está vivendo, assim, com quem que você gostaria de dar um abraço, né? Nesse momento que nós estamos todos isolados, espero que todo mundo esteja seguindo aí a recomendação de ficar em casa. Para quem que a gente gostaria de escrever essa carta? Vamos pensar. E pensando nessa pessoa, eu queria que vocês imaginassem assim, qual é a mensagem principal que vocês gostariam de transmitir para essa pessoa? E aqui vale um eu te amo, vale você é muito importante para mim, vale qualquer mensagem clichê. Não
não queira encontrar uma mensagem incrível. Qual é a mensagem principal? Você tem 10 segundos só para falar. Qual que é a mensagem? Ok. Escolhida essa mensagem, você precisa pensar sobre ela, né? Qual é a minha dica? Quem é essa pessoa que você vai escrever a texto? Quais são as características dela? Qual é a memória que você tem dela? Qual é as vivências que vocês tiveram? Me dá características. Tô indo muito rápido, Carol? Eu tô até anotando aqui também, mas eu tô Tá, talvez. conseguindo. Bom, então tá. Se o pessoal quiser, eu vou mais devagar também. Quem é aquela pessoa, né? Quais são as vivências que vocês têm? Uma pergunta também muito interessante que eu gosto de fazer, que eu acho que é importante as pessoas pensarem, é o que nunca foi dito para essa pessoa? E assim, é importante nesse momento, quando a gente está fazendo esse exercício, tá, do conteúdo, nós estamos no conteúdo ainda, buscando os elementos, está buscando a matéria-prima. É importante que a pessoa não tenha julgamentos, não tenha preconceitos. Coloca para fora, anota tudo, anota. Quais são as lembranças boas, quais são as lembranças ruins, o que nunca foi dito. E daqui a pouco não é algo que tu vai dizer, mas é algo que vai te ajudar a construir essa mensagem de forma mais verdadeira, né? Nossa, o que nunca foi dito é profundo, né? O que nunca foi dito Nossa. Porque nos e faz tem. refletir um monte, né? Justamente por isso, assim, porque nem sempre é algo bom, ou enfim, mas pode nos trazer uma clareza das coisas boas, né? Do que Claro. pondera, o que pesa mais nisso, né? Porque se o bom é muito mais do que aquilo que não foi bom e aquilo que não foi dito, por que o bom é tão bom? Tem uma coisa que eu gosto muito de dizer, Carol, que eu defendo, que assim, a beleza vive muito mais perto da verdade do que da perfeição. Para a gente falar do belo, a gente tem que falar do feio. A gente não pode falar. Vou contar aqui rapidamente uma historinha que aconteceu num dos meus. Num dos processos criativos que eu tive, né? Eu estava escrevendo uma carta de. Os filhos estavam escrevendo uma carta de homenagem para o pai que estava fazendo determinada idade, tá? E daí nós estávamos conversando nesse processo que eu comentei, nessa entrevista que eu faço. E claro, a conversa vai e começaram a surgir várias memórias doídas, assim, lembranças ruins com o pai, mágoas do passado. E daí uma das filhas me olhou e disse assim: Nossa, acho que eu vou escrever uma carta de ódio, não é uma carta de amor, assim, por aquilo que ela estava me relatando, né? Assim, esses machucadinhos, né? E eu disse para ela: Não, você está escrevendo realmente uma carta de amor. Porque esse movimento de querer escrever realmente uma carta que marcasse o pai e essa coragem de se abrir, de acessar aquelas informações, de reconhecer que aquilo aconteceu, era um ato de amor. E no final do processo foi muito legal, como acontece com todos os textos, assim, mas assim, eles ficaram muito emocionados de ver ali traduzido os sentimentos deles. E mais do que isso, assim, ela ficou muito grata de ver que o amor que ela sentia pelo pai era muito maior do que aquele que ela imaginava. Talvez por não ter nunca reconhecido, nunca ter trazido para a luz aqueles poréns, aquelas dificuldades que a partir do momento que ela viu aquilo, e daí o não dito, né? Ela viu que o amor mesmo assim era maior do que aquilo, né? Outra coisa é, por exemplo, um relacionamento, né? Um casamento. Casamentos. A primeira vez que a gente escuta Eu Te Amo, que a gente tá num relacionamento, estamos recém começando a sair, né? Eu e um rapaz. Eu te amo. A primeira vez que a pessoa diz eu te amo, nossa, nosso coração dispara, muda, né? Muda
nossa vida. E daí, conforme o tempo vai andando, você namora, daí você casa, daí você tem filho, ou não tem filho, ou não casa, mas o tempo vai passando e a pessoa fala, eu te amo. Aquele eu te amo ainda tem a mesma potência, o mesmo valor daquele primeiro eu te amo? Não, Não. porque eu te amo, apesar do quê? Se tornou clichê. Se tornou clichê, assim, as palavras se gastam, né? As palavras, não estou dizendo aqui que não tem valor um eu te amo, não me entendam assim, mas o que eu quero dizer é que aquele eu te amo, ele pode vir mais recheado, ele pode vir com, com mais elementos que vão realmente estruturar ele. Se daqui a pouco passou-se por uma fase difícil, relacionamento, e tu vai falar, escrever uma carta de amor para tua mulher, ou para o teu marido, ou para quem quer que seja, tu não vai nem mencionar aquilo, não digo que literalmente, mas fazer uma reflexão sobre aquilo, tu não está sendo verdadeiro. A gente precisa falar do que aconteceu, das vivências, para dizer assim, a gente passou por isso, ou isso não foi resolvido, ou enfim, eu acho que o eu te amo, ele, como todas as outras declarações, ele precisa ser cada vez mais estruturado, mais com elementos para que a gente possa, ele continue com o mesmo vigor que foi dito pela Até primeira vez. a Paulinha escreveu aqui: esse movimento de refletir o que não foi dito é um movimento de cura interior. E, na verdade, ele vem super te encontra isso que tu estava falando, né, Thaís, É, dos não as ditos, pessoas, né? assim, é um processo, assim, é um processo terapêutico. É um processo terapêutico. Quando a gente se entrega realmente a ele, e eu sempre falo para as pessoas também, né? Olha, Tem meu alguém fã, dizendo, aham, eu te amo. não Como vale, não assim? vale. Ai, ai, ai. Meu editor também participou da última oficina, né, Carol? Eu até disse pra Aham, ele, tá, aham. não quer participar. Ele disse, quem é que fica com as crianças? Eu disse, tem esse Ah, detalhe. tem o pessoal da produção, né? Tem o pessoal da produção, não, no backstage. Ah, Sei. até me perdi aqui no que tava falando. Mas do processo terapêutico, é realmente um processo terapêutico. A gente tem, quando eu vou conversar com as pessoas, eu passo alguns avisos, né, no meu processo de trabalho, e um deles é assim: pode ser que você venha a chorar, tá? Eu aviso, porque as pessoas ficam muito constrangidas. Ai, me desculpa que eu tô chorando. Não tem que pedir desculpa. É quase que uma catarse, né? Assim, a gente tem que realmente botar para fora. Quando a gente consegue realmente mergulhar e emergir e trazer essas informações, a gente está muito perto de conseguir escrever esse texto. Então, faça essas perguntas. E tem uma outra pergunta que também eu vou deixar aqui, que é bem incômoda, mas que eu acho que é importante da gente, que pode ajudar na hora de escrever esses textos, é assim: se essa pessoa, para quem você está escrevendo o texto, agora, se ela sumisse, em que momento tu mais sentiria falta dela? O que ela mais te faria falta? Quem que ela representa? Quem que ela é na tua vida, né? É importante a gente pensar sobre isso, né? É importante. Daqui a pouco estou dando um tom meio trágico aqui para coisa, mas não, assim, eu acho que, que a gente precisa realmente pensar nas pessoas, pensar em quem são elas, pensar na finitude delas, né? E, e falar em vida para ela tudo aquilo que a gente gostaria de dizer. Para não chegar, eu falo para as pessoas, assim, tem uma outra historinha também, que teve um neto que me contratou para escrever uma homenagem para os avós que estavam fazendo 65 anos de casado, imagina, os vozinhos, né? E, Que e ele queria amor. falar para a avó, era uma pessoa muito importante na história dele, assim, não só pelo que já a avó é, né? As vozes geralmente são pessoas muito especiais, mas assim, ela tinha um papel ainda mais importante na história dele, e ele queria falar para ela tudo isso. Então ele falou comigo, a gente construiu esse discurso de homenagem e foi muito lindo, assim, emocionou todo mundo. Foi um jantar bem simples, mas ele fez questão de fazer essa homenagem. Foi feita a homenagem, dá pra ver, ele me mandou as fotos daquele gringo, né? A gente tá falando que o pessoal da Serra, o pessoal vai me entender, o gringo fechado, né? O vô dele, aquele gringo bem fechado.
lavado em lágrimas, né? Enfim, é muito bonito de ver isso, assim, de ver a emoção aflorar. Mas o interessante dessa história não é nem isso, é que as palavras que ele disse para a avó ali naquele momento e para o vô não precisaram ser repetidas meses depois, quando a vozinha veio a falecer. Ele não precisou ficar falando, vó, você fez isso, você fez aquilo, você representou isso. As palavras precisam chegar em vida. Então, para isso que a gente precisa escrever para as pessoas, falar e ter coragem para falar de amor, ter coragem, realmente, acho que é um ato de coragem. Quando as pessoas, depois que eu faço entrevista, eu escrevo o texto, né, como sendo a pessoa, com base naquilo que ela me escreveu, e mando para aprovação. O texto sempre, 99,9% das vezes, vem assim, ok, era exatamente aquilo. Só que as pessoas às vezes pedem uma alteraçãozinha, e sabe o que eu percebo que essa alteraçãozinha que as pessoas às vezes pedem é quando elas se entregaram demais. As pessoas ficam com medo de se entregar demais. Então, se entreguem, Sabe, não tenham vergonha, assim. na verdade as pessoas ficam vulneráveis, né? É um processo de vulnerabilidade, assim, de estar aberto. Então, Exatamente. Exatamente, é. Eu li aquele livro lá da Brené Brown, eu não sei quem é que leu, A Coragem de Ser Imperfeito, né? Que ela fala muito sobre vulnerabilidade, né? aham, aham. E ela comenta realmente que falar de amor também é estar vulnerável, né? A gente se abre para o outro, a gente tira aquele nosso escudo protetor. É realmente, uma vez eu escrevi uma carta para um amigo meu, e, de novo, né? Aquele processo de catarse. Comecei a escrever em lágrimas, chorando e escrevi, imprimi e entreguei para ele. E no dia seguinte, eu fui reler o texto e daí eu disse: nossa, será que eu não me entreguei demais? Será que eu não fui muito fundo? Não fui, não fui. Era o que eu estava a fim de dizer, era verdadeiro. Então, assim, se for verdade, tá valendo. Então, se entregue, faça essas perguntas e colha esse material, assim. Tente encontrar essa matéria-prima para poder depois escrever o texto, né? E então, daí, feita essa parte, eu não sei se o pessoal tem alguma dúvida sobre conteúdo, mas é assim, é esse exercício de pensar, esse mergulhar para dentro, esse fazer-se perguntas, esse questionar-se, esse falar o que não foi dito, esse buscar entender, assim, se a gente está falando de uma relação de família, o que é família? Se a gente está falando sobre casamento, o que é casamento? Vamos pensar, vamos desdobrar, vamos ir ao máximo nisso para que a gente consiga. Bom, agora eu estou com todas as informações aqui. Com isso tudo na mesa, vocês vão olhar para essas informações e vão ver o que é, como é que a gente vai construir esse texto. E daí a gente entra na parte da forma, né? Eu pego aqui a parte estruturada do meu editor, eu não sei se ele está ainda me vendo aí. É a parte que ele fala, porque eu sou mais da inspiração e ele é mais da coisa prática, pragmática, né? Mas é muito importante e é uma parte que ele que estruturou aqui. Mas assim, como é que a gente faz? Quais são as qualidades essenciais de um texto, tá? Vocês estão todos com as informações, vocês já levantaram todas as informações do que vocês querem dizer. Então, vamos falar sobre unidade temática, tá? Que consiste na apresentação de uma ideia predominante ao longo de todo o texto, não importa o quão complexo ele seja, que é, olha, ele tá aí, então ele pode contribuir comigo. Assim, que é aquele ponto que eu falei por primeiro, assim, elenque uma mensagem-chave. Qual é que é a mensagem-chave do teu texto? Qual é que é a mensagem que você quer transmitir, que você quer deixar bem clara? Ela vai servir de linha mestra para o seu texto. Ela vai servir como um esqueleto ao redor do qual você vai colocar os seus argumentos. E quais são esses argumentos? São essas informações que a gente conseguiu através dessas perguntas, né?
fala aqui que ideias adjacentes podem aparecer, obviamente, né? Mas elas precisam estar ali com o objetivo de complementar a ideia principal, de fortalecê-la. Então, esses argumentos, eles vão sempre ao encontro dessa mensagem principal. Pode trazer outras mensagens, mas sempre vai ao encontro daquilo, do eu te amo, ou tu é tudo para mim, ou da mensagem qualquer que seja que você tenha decidido, que é a sua mensagem principal, né? Concretude, isso é bem importante. O que é concretude? É sair do lugar comum, do clichê, do vazio. Sempre que a gente diz, e sempre também é uma palavra, né? Você é tudo para mim. Teve uma oficina que eu fiz há muito tempo atrás com o Carpinejar, sei lá eu quantos anos atrás. E foi muito legal. E ele disse assim: quando você diz assim, você é tudo para mim, o que tu tá dizendo? Você tá dizendo que a pessoa é nada. Ele, daquele jeito dele, bem escrachado, mas assim, tudo é a mesma coisa que nada. A gente tá sendo generalista, assim, o que é tudo? Não, a gente precisa dar especificidades, tem que ser específico. Você representa um café da manhã de bom dia, você é o meu beijo de boa noite, enfim, tem que ter elementos que você consiga significar. Tudo é a mesma coisa que nada. Então, fugir do tudo, fugir do sempre, fugir dessas generalizações, né? A gente tem que ter concretude. E como que a gente faz isso? Falando de coisas específicas, de particularidades, de diferenças. E daí, também, de novo, vocês vão encontrar isso aonde? Naquilo que a gente falou. Quem é aquela pessoa? Quais são as vivências que tu teve com ela? Quais são as memórias que vocês compartilham? Quais são os valores, né? Explicando fatos e ações com exemplos breves ou breves relatos de situações ocorridas. Naqueles textos, eu acho que aparecem ali lembranças, né? Aparecem o que aconteceu, traz elementos concretos, né, para o texto. Utilizando analogias e comparações também, né? E com isso, mais do que ler o texto, nós damos a oportunidade ao leitor de sentir, de experimentar as sensações provocadas pelo que escrevemos, né? Por isso até eu vi que alguém ali se emocionou. É isso que é o fato, assim, que a gente consegue, com esses textos afetivos, afetar as pessoas que não têm relação nenhuma, às vezes, nem sabe de quem que a gente está falando. Mas por conseguir transmitir verdade, eles conseguem conectar as pessoas, né? Teve a Carol sabe, assim, um dos meus trabalhos é construir roteiros de casamento, né? Para celebrações, né? As noivas às vezes até me convidam para que eu celebre, ok. E eu mandei para uma cerimonialista que eu conheci, que trabalha lá na Itália, faz casamentos, faz destination wedding lá na Itália. E eu mandei para ela alguns trabalhos que eu já tinha feito, alguns vídeos. E ela, que ela me compartilhou, na realidade, no Instagram, eu acho que foi, assim, dizendo, gente, como é importante a cerimônia, falando sobre a cerimônia, né? Mas ela dizendo, eu tô aqui lavada em lágrimas, eu vi vídeos de pessoas que eu nem conheço e me emocionou. Então, é isso, né? Que é o segredo, assim, a gente conseguir emocionar as pessoas. Porque por trás desses textos tem sentimentos que são comuns a todos, né? O amor, o orgulho, a resiliência, enfim, o afeto. Tem sentimentos que são... Os sentimentos são de todos nós, né? Todos nós sentimos. E a gente, ao ouvir uma história transmitida com verdade, transmitida com essa consciência, ela reverbera na gente através daquilo que a gente viveu, né, Carol? E sabe que, falando aqui, tem algo super clichê, mas que pra mim é tudo que expressa isso, é que se faz sentir, faz sentido, né? Porque e eu acredito que os olhos transbordam o sentimento, assim. Então, tem algumas pessoas que transbordam mais, outras menos, mas todo mundo é capaz de fazer transbordar, né? E isso é incrível, assim. As pessoas não podem omitir, né, a questão das lágrimas. Eu acho lindo. Não, é muito importante. A gente não pode
segurar a emoção, assim. As pessoas me dizem, ai, eu vou, depois que eu mando o texto, eu vou ensaiar muito porque eu não quero chorar, meu Deus do céu, eu vou chorar na frente dos convidados. Eu digo, não, você tem que chorar, tem que deixar a emoção, assim. E é aquilo que tu falou, né? Se faz sentido, né? Então, tudo que tem que deixar a emoção transparecer, tem que transbordar e tem que buscar aquilo que faça sentido, né? Bom, seguindo aqui, então, quando é que fica clara essa falta de concretude, né? Que a gente está falando agora. Lugares comuns, que a gente já falou bastante. Clichês, também já falamos bastante. Noções confusas, expressões vagas ou genéricas, como tudo, sempre, jamais. Essas coisas que são muito abrangentes, elas não conseguem ser específicas, obviamente, né? Para escrever, e agora clareza, né? Para escrever, que é um pouquinho do que eu já falei, assim, que para escrever bem a gente precisa pensar bem. E para escrever com clareza é preciso pensar com clareza. Depois que vocês estão com todas essas informações, assim, na mesa, tentem ver como é que elas se conectam, assim, como é que os momentos se conectam com os sentimentos, que se conectam com as vivências. Façam essa conexão antes para que isso possa ser transposto para o texto de forma clara, né? Vocês não se percam no meio de tantos exemplos. E outra coisa muito importante, não é tudo aquilo que a gente falou aqui que vocês vão buscar de informações que vai aparecer no texto. Não, né? Não, senão vai ficar uma coisa de louco. Nós estamos em cima do horário, meu Deus! Eu acho que de forma geral é isso. Então, vocês, como último recurso da forma, né? Hierarquize seu texto, né? Escolha a ideia principal, seus argumentos e depois veja a melhor forma de conectar eles, tá? Isso depende muito claro, daí da capacidade de cada um, de daqui a pouco construir um início muito interessante, de daqui a pouco deixar mais interessante para o final. Isso não tem como a gente passar uma fórmula pronta. E assim, não tem uma fórmula pronta. Isso tudo que nós estamos falando aqui são dicas, né? E instigações para que as pessoas realmente escrevam as cartas de amor, porque eu acredito, eu gosto de falar nisso, assim, porque eu acho que as palavras, os sentimentos precisam ser ditos em vidas. Todo mundo quer se saber amado e importante, e todo mundo é amado e importante para alguém, em alguma medida. E a gente Thaís, só precisa fazer as palavras chegarem. deixa eu até. A Gabi aqui colocou uma sugestão e eu não sei se as perguntas aparecem aí para ti, mas elas aparecem aqui para mim. E ela colocou uma sugestão e algo a se falar também, que é uma carta para si, né? Como processo criativo e vem muito de encontro, assim, de estimular a criatividade como uma atitude de coragem, né? Porque Com é, certeza. nossa, escrever uma carta para si, acho que é o mais profundo sentimento de deixar decantar no interior de alguém e nosso também, né, que nem a Ana colocou aqui, fazer as devidas costuras e muito do auto perdão, né? Tem, acho que uma questão aí de cura e consciência e amor próprio para poder também dar ao próximo bem grande. Exatamente. Essa carta a si mesmo é muito interessante. Isso que a Ana falou é muito legal. Existem até técnicas, né, para tu escrever. Tem um amigo meu que trabalha mais com essas questões assim, de autoconhecimento, me falou assim: escrever uma carta a quem eu era aos 15 anos, ou aos 10 anos, ou aos 20 anos, né? Quem é uma carta do eu de hoje escrevendo para aquele eu, né? É muito interessante isso, acho que é um processo de autoconhecimento incrível, né? E assim, quando a gente escreve esses textos afetivos, você percebe que escrever um texto afetivo quando você sai diferente dele. Quando você terminou de escrever e ele te marcou de alguma maneira, ele te causou algo. Então, se ele causou algo em ti, provavelmente ele vai causar algo também na outra pessoa. E mesmo que não cause, pelo menos para ti, ele já foi importante, ele já serviu, ele já conseguiu cumprir o seu dever, né?
Também alguém falou aqui para si ou para alguém que partiu. Sim, escrever para alguém que partiu é escrever para nós mesmos, né? É para cicatrizar as nossas feridas, para ajudar nesse processo de luto. Mas é muito importante também a gente escrever para quem partiu, para nos ajudar, para também fazer chegar a outra pessoa em forma de pensamento, em forma de o que quer que seja, né? Mas é uma carta, todas as cartas a gente escreve pra gente também, a gente não sai diferente de um texto efetivo. Não é à toa, a Cláudia comentou aqui que ela escreve e às vezes nem envia. Então, com certeza é muito para si também, né? É, mais uma vez a questão da consciência que a gente põe em prática aí. Nossa, que Claro, legal. não, existem várias cartas que eu escrevi assim para que eu fiquei sabendo que escrevi para outras pessoas, né, e que nunca foram enviadas, porque mas elas serviram, elas disseram assim, não, eu não vou enviar, mas para mim já foi suficiente. Para mim já foi bom. Então, a gente escreve pra gente também. É Que muito bom, legal. é muito bom. É, é um processo terapêutico, né? Nossa, totalmente. Totalmente. De Que botar. legal. E quando a gente bota as coisas no papel, a gente dá materialidade para elas, né? Isso é importante. Da gente fazer, às vezes, quando a gente tá muito confuso, ou enfim. Teve caso também de uma pessoa, mais uma historinha curiosa, que me contratou para escrever uma carta de para acabar o relacionamento. Uau. E acabar o relacionamento. E ok. Então tá. Daí a gente começou no processo e durante a conversa e durante a entrevista e com base naquilo que foi criado, a pessoa viu que na realidade ela ainda que tinha muito de falta dela nas razões que estavam a levando para acabar com o relacionamento. Então, no fim, a carta nunca foi enviada, o relacionamento também não acabou até onde eu sei, né? Pelo menos não naquele momento. Mas é importante a gente colocar no papel para a gente dar materialidade para aquilo, né? Para a gente poder olhar com clareza, porque os sentimentos, as emoções, eles vivem no campo, no éter, né? A gente não consegue tocar eles. E quando a gente transcreve para o papel, quando a gente consegue colocar no papel, tirar do peito, colocar no papel, realmente elas ganham materialidade, né? E a materialidade de poder reviver, né? Porque eu acho que quando a gente fala, na verdade, a gente fala e já faz um exercício de reflexão, porque a gente possibilita se ouvir, mas quando a gente escreve, a gente possibilita reler e trazer para a consciência de novo, diferente da fala que foi ao vento, né? Então é um processo, na verdade, dos sentidos, né? E mais uma vez que faz sentir. Ai, ai, ai. Ó, o pessoal agradecendo aí. Valeu, Miriam. Na adolescência, escrevia cartas para eu no futuro. Ah, é. Muito Legal. legal. A Tereza falando Nossa, que escrevia que cartas legal. para o eu no futuro, com a intenção de registrar os momentos de inspiração. É muito legal, gente. Assim, cartas, eu sou suspeita, né? Mas, assim, eu tenho uma caixa de recordações que eu guardo as cartas, né? E é muito legal a gente reler, assim, o que nos escreveram e até as cartas que, porventura, a gente não enviou ou as cartas que a gente escreveu para nós mesmas, né? Assim, aquilo tudo faz sentido, né? Aquilo tudo é, é, E traz a as gente lembranças, ressignifica, né? Uhum. a gente sai diferente de novo, assim, de novo. Então, é um documento histórico a carta. Escrevam cartas, escrevam para aqueles que vocês amam, não deixem passar esse momento. Aproveitem que a gente está de molho, de quarentena e de quaresma também, né? Nesse momento de repensar. E façam esse exercício. Eu acho que vai ser a carta ao filho também, o Jefferson está aqui me lembrando. Isso é muito legal. Eu E tenho uma, eu tenho um monte de cartinha que eu já escrevi para minhas filhas. Isso é muito legal, os pais escreverem para o filho que vai ler lá no futuro. E tu também vai só ler lá no futuro. Isso é muito legal. nossa, que legal. Desculpa, Carol. Não, eu ia dizer a questão do que a gente sai diferente, né, ao escrever carta, mas com certeza a gente vai sair muito diferente agora dessa live, né? Tenho certeza que tá todo mundo louco para escrever cartas e fazer sentido para muitas coisas que a gente muitas vezes vem guardando também. Enfim, nossa,
Que incrível te ouvir. Sempre é bom te ouvir, né, Thaís? Ah, Acho que eu obrigada. quero Eu uma vez por semana, pode ser? Não é? Vamos fazer, vamos programar aí. Ah, que bom. E agora, tomara assim, tomara Deus que seja breve, que termine logo esse processo de isolamento que a gente está, né? Para que a gente faça aí no teu ateliê novamente oficinas com as pessoas